Oi para você que tá vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Donelli Júnior e eu tô aqui para falar sobre as escolas literárias brasileiras. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre literatura, então fica atento nesse vídeo. A literatura chegou há muito tempo ao Brasil, lá junto com os europeus. Isso sem levar em consideração o material literário que os índios já produziam aqui na terra brasileira antes desses europeus chegarem. Eles contavam histórias a seus filhos, aos seus netos, e isso infelizmente não é considerado um período, nem uma fase literária, infelizmente. Nós chamamos de escolas literárias as divisões que a literatura tem por conta de características específicas ou pelo período histórico em que determinadas obras foram produzidas. O Brasil ele é dividido em duas eras literárias, a era colonial e a era nacional. Tudo que foi produzido no período em que o Brasil foi colônia é considerado literatura da era colonial. E todo material produzido depois de que o Brasil foi independente, que o Brasil conseguiu sua independência, é chamado de literatura nacional. Pertencem aí ao período colonial três escolas literárias, que são o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. O quinhentismo é o período literário em que se tem textos de caráter pedagógico, de caráter informativo. São relatos históricos, basicamente, que depois se transformaram em literatura. Um exemplo disso pode ser a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um texto que relata historicamente o que se viu ao chegar em terras brasileiras. Então, o quinhentismo é o período literário em que se conta o que aconteceu neste período, que foi de 1500 a 1600, neste período aí de tempo. Depois aí desse período em que se contava a história e relatava a história do Brasil, chegou o Barroco, um período bem diferente, que atentava para os detalhes, para a obscuridade principalmente. É um período literário bem contrastante, né? Há um sensualismo ali obscuro que deixou marcas profundas no Brasil, porque não influenciou apenas na literatura, mas a arquitetura e diversos outros campos artísticos. Inclusive tem uma cidade lá em Minas Gerais que é completamente barroca, né? A arquitetura ficou ali marcada. Então foi um período bem importante de contrastes e tem autores brasileiros muito conhecidos como Gregório de Matos e seus poemas que são super obscuros e satíricos, além do Aleijadinho, um artista super importante para o Brasil. Depois desse período bem crazy, desse período bem obscuro, sensual e contrastante que foi o Barroco, vem um período bem relax, um período de boa que foi o Arcadismo. Até o nome, ele vem de um lugar grego que se chamava Arcádia, que é onde eles acreditavam que vivia o deus Pan, o deus da natureza, certo? Esse foi um período marcado por produções com temáticas bem simples, temáticas voltadas para o campo, por uma coisa bem calma, campestre, bem de boa, tudo suave na nave, natureza. E bem aqui se encerrou o período de produção literária colonial. E a partir daí veio o período literário nacional, quando então buscava-se autonomia literária, o país era independente, então vamos produzir literatura brasileira de fato, e foi o que fizeram. Quer dizer, mais ou menos, eles tentaram fazer, mas não fizeram muito bem ainda. Pertencem a essa era literária o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. Lembrando que nem todos são escolas literárias, alguns são fases de transição aí de uma escola para outra. O romantismo ele quis chegar assim, chegando, modificando a parada, e foi mais ou menos o que ele fez, né? Ele queria modificar a linguagem, porque não queria mais essa coisa clássica, e quis enfiar temáticas brasileiras. É dividido em três partes, sendo a primeira chamada de nacionalista indianista, a segunda mal do século e a terceira condoeira. A primeira, ela se dá basicamente pela tentativa de se introduzir personagens e histórias brasileiras. Temos aí Iracema, né, Estourada e diversos outros índios que tentaram caracterizar o brasileiro, mas não conseguiram porque mais pareceram europeus. Mas tudo bem, foi uma tentativa. A segunda fase, chamada de Mal do Século, ela foi uma fase obscura também, não como o Barroco, mas ela foi uma fase tensa, né, onde as temáticas tratavam de morte, de dor, amor não correspondido, então ela foi uma fase também bem tensa. E por último temos a fase condoeira, né, que se chama assim por causa do condor, uma ave
lá da Cordilheira dos Andes, que representa a liberdade, que era o que eles queriam, a liberdade para escrever um texto com liberdade, temáticas livres, uma coisa bem inovadora. Só uma observação. Quando nós falamos de romantismo ou romance, não falamos necessariamente de algo meloso, alguém dá flores pra alguém, essa coisa bem adolescentezinha, apaixonada. Quando nós falamos de romance ou romantismo, nós estamos falando de um período literário ou de um gênero textual que não tem necessariamente muita coisa a ver com romance, amor, essas coisas não. Estamos já por volta de 1800 e alguma coisa, e surgiram então 3 períodos literários meio que ao mesmo tempo, que foi o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Ali um fazendo sequência ao outro muito próximos, certo? O realismo, como o nome já diz, ele buscava tratar do real, buscava falar da sociedade, dos problemas que aconteciam na vida das pessoas de uma forma ali, com uma linguagem já mais objetiva, um tanto diferente do romantismo, certo? E após esse realismo, que buscava falar do real, veio o naturalismo, que mais do que o realismo, que queria falar da realidade, ele vai no mais profundo do real. Ele mostra a podridão, a parte bem nojenta da sociedade de uma forma quase coloquial. Ou seja, a linguagem aí já bem inovadora, bem diferenciada, quase como que a linguagem que as pessoas falavam na época. Aí, apareceu um período senhor querendo meter o louco aí, querendo modificar tudo que já lutaram para conseguir até agora. O parnasianismo, que é esse período que eu vou falar agora, ele surgiu após esses dois aí, querendo buscar aquela coisa clássica de novo, retomar aquela coisa clássica, milimétrica, perfeitinha, culta, que tinha lá no passado. Junto com ele veio também um simbolismo que era muito acadêmico, né? Falava do espiritualismo, de assuntos sérios, mas de uma forma muito acadêmica, muito perfeitinha. Aqui no Brasil não deu muito certo não, na Europa e outros países aí deu certo, mas no Brasil não deu porque realismo, naturalismo já estava implantado, a linguagem já estava diferente, as coisas estavam mudadas e eles não reinaram muito por aqui não. Estamos chegando aí em 1910, 1912, o Titanic está aí afundando e o pré-modernismo está começando. O pré-modernismo, que foi um período de preparação para o período literário chamado modernismo, que surgiu lá em 1922 com a Semana da Arte Moderna e foi de suma importância para a arte, para a literatura brasileira, certo? Isso porque mexeu com todas as artes, o cinema, o teatro, a própria literatura, a poesia, a música, enfim, tudo foi modificado porque o modernismo ele libertou a arte brasileira e eu acredito que criou uma arte brasileira de fato, porque o Brasil é mistura, né? Então pegou um pouquinho de cá, um pouquinho dali, juntou tudo e criou essa arte que nós temos hoje, que nós conhecemos, que é a arte brasileira, certo? Foi muito importante? Foi. Foi muito criticada? Foi também. Foi quase chamada de não arte? Foi também. Mas foi muito importante, foi muito mais importante, é importante, porque deu liberdade artística para os autores. E a partir daí, 1950, foi quando durou mais ou menos o período chamado modernismo, veio o pós-modernismo e a partir daí a contemporaneidade, quando o artista tem a liberdade para produzir. Ele pode misturar, pega barroco, pega diversos temas e junta tudo e faz uma arte nova, uma arte atual, contemporânea, uma arte brasileira. Então eu acredito que o modernismo foi o mais importante, todos foram, mas o modernismo ele tem um peso maior por isso, porque deu essa liberdade e criou essa arte brasileira, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido aí essa viagem, né, pela história da literatura lá do começo até hoje, espero que tenha sido útil. Eu vou estar falando especificamente sobre cada uma das escolas literárias em outros vídeos, né, especificando autores, obras e tudo, não se preocupem. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve se ainda não é inscrito. Para você que já compartilhou e curtiu e está inscrito, muito obrigado. Gostaria de mandar um salve para meus alunos que devem estar assistindo esse vídeo, da Escola Maria Simões, e a todos os meus amigos que estão assistindo e a você que está assistindo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, fica a dica, ficam as dicas e não deixa de assistir o próximo vídeo semana que vem.